Bom, pessoal, boa noite para quem está assistindo a gente aí. Obrigado pela BI Search, pelo convite dessa apresentação. É uma honra participar de mais um Hangout, né, principalmente através da BI Search. Hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto já pedido, já faz muito tempo, muitas pessoas. Minha intenção hoje é tentar ser o mais objetivo possível, tanto que a quantidade de slides que foi desenvolvida aqui foi pouca, mas com muita substância, né? Então, acredito que 40, 50 minutos a gente finaliza essa apresentação. Não vou esperar até o final para responder as perguntas, então quem quiser colocar as perguntas no chat, já vou começar respondendo, ok? O objetivo dessa apresentação aqui não é nada teórico, tá? Então não é nada que tem nos livros. Tanto que já me perguntaram assim, Adriana, esses 7 benefícios de se implantar ITIL, em qual livro que você encontrou? A gente não encontrou isso nos livros, tá? A gente encontrou isso na prática, de verdade, implementando o ITIL por aí. E eu já começo dizendo uma coisa, acaba quebrando alguns paradigmas. É estranho e esquisito, e algumas vezes eu evito de falar que a gente implementa ITIL. Né? É difícil falar implementar ITIL. Algumas vezes eu vou a alguns clientes, os clientes me perguntam se eu implemento o ITIL, eu digo que não. Eu utilizo a ITIL para atingir um objetivo, um resultado que a empresa deseja. Então, nessa primeira visita, a gente tenta detectar qual que é o objetivo da empresa. Por que eu não gosto muito de falar que implementa ITIL? Porque não é só ITIL que existe. Né? Se a gente vê lá, por exemplo, no curso, na certificação do ITMP, lá eles estão falando de 28 frameworks. 28 frameworks que estão, entre aspas, interligados com a ITIL. Tem muito framework, tem muita coisa. Então, a gente não pode chegar numa empresa e implementar a ITIL que sempre vai estar faltando alguma coisa. A ITIL, por exemplo, não tem um capítulo específico que foca em arquitetura de informação, gerenciamento de projetos, indicadores de controle de COVID. Então, a ITIL é uma camada, está ali no nível operacional. Tá? Então, a ITIL é o pontapé inicial, vamos dizer assim, para a implementação de qualquer outro framework. Então, se vocês acreditam que assim, o meu objetivo na minha vida é começar a implementar a ITIL. Não, comece pensando diferente. Você precisa gerar valor para a empresa. Será que a empresa está querendo implementação de ITIL ou está querendo melhorar os seus processos? Pode ter certeza que não é implementar ITIL, é melhorar os processos. E a gente vai utilizar a ITIL para isso, tá? Então, a gente vai falar os 7 benefícios que a empresa ganha com a ITIL. Tem muito mais benefícios intrínsecos, tem muito mais benefícios acoplando essa estrutura com outro framework. Então, a gente vai passo a passo. Esses 7 slides, foram preparados 7 slides, exatamente um slide para cada benefício. Eu vou dar uma explorada em cada um, e de novo, não vai ser baseado em teoria, vai ser baseado puramente em prática, tá? Então, isso você não vai encontrar nos livros da ITIL Biblioteca, tá? Antes de começar, eu vou fazer só uma apresentaçãozinha do que a BI Search, qual é a parceria, como que está funcionando essa parceria com a BI Search, com a PMG Academy, fala um pouquinho sobre o que é a ITIL e a gente já entra em seguida com a apresentação. Eu vou abrir aqui compartilhar minha tela. Bom, falar um pouquinho sobre BI Search e a PMG Academy. A BI Search é que está patrocinando esse Hangout, e aí eu, como sócio-diretor da PMG Academy, estou fazendo essa apresentação. A BI Search é uma empresa oficial Equizim, da mesma forma que a PMG Academy, né? Nós somos a BI Search, uma afiliada da PMG Academy, somos uma editora, então por isso que a BI Search utiliza os materiais oficiais da PMG Academy como um treinamento oficial. A gente tem uma série de certificações, uma série de cursos oficiais estão sendo desenvolvidos aí para os próximos meses, então fiquem ligados aí com o pessoal da BI Search, que em breve vai ter cursos oficiais na região de vocês, em formato virtual, presencial e online, ok? Falar um pouquinho da PMG Academy. A PMG Academy está prestes a criar cursos de MBA de extensão internacional, né?
principalmente através da própria BI. Nós somos a primeira rede social de certificação de TI, temos fóruns de discussões só para tratar sobre certificação de TI. Então, a nossa ideia é preparar o profissional e o instrutor, a gente faz licenciamento de materiais, né? E a gente está desenvolvendo novos conteúdos exclusivos que a gente está chamando de cursos versão 2.0. Então, fique ligado nas redes sociais da BI Search, que vai vir novidade. A BI vai começar a oferecer cursos online também de Prince2, de Code 5, enfim, diversos outros treinamentos bem interessantes, tá? Então, acompanhe a BI Search. Antes de começar a falar um pouquinho o que é a AITIO, na AITIO, como as pessoas normalmente confundem, a AITIO não é uma metodologia, tá? A metodologia, ela fala um pouco sobre o estudo do como, né? E a AITIO não fala o como fazer, ela fala o que fazer, né? Então, por isso que ela não pode ser chamada de uma metodologia. Ele é um guia, um framework de melhores práticas. Então, o que tem dentro desse guia? Um monte de melhores práticas, um monte. Então, tudo que as pessoas costumam dizer no mercado que é interessante ser feito, isso consta nos livros da AITIO. A AITIO não foi feito de um dia para o outro, não foi feito através de uma empresa só, né? Na verdade, não existe uma dona, não uma empresa. Quem é o dono da AITIO é o governo do Reino Unido. Foram pessoas com mais de 25 anos a AITIO foi escrito já tem 25 anos já, então foi uma soma de conhecimento, foi uma soma de inteligência de pessoas do mundo todo dentro desse framework, tá? Então esse guia é maravilhoso. Me perguntam, Adriano, a AITIO serve para, a biblioteca da AITIO serve para pequenas empresas? Sim. Para microempresas? Sim. Empresas de um homem só? Com certeza. Empresas multinacionais gigantescas? Também. Então, a AITIO serve para qualquer tipo de empresa. Não há tamanho, não há restrição nenhuma. Por exemplo, nós estamos implementando a AITIO em órgãos públicos, empresa privada, empresa grande. Temos atualmente um cliente multinacional. Então, assim, a AITIO serve para qualquer tipo de porte da empresa. Bom, e agora eu vou falar o primeiro motivo. O que a empresa ganha, ou o profissional ganha, o que a comunidade ganha com a implementação da AITIO. Primeiro ponto. Maior controle das operações. Eu costumo dizer o seguinte, se você não entende o que está acontecendo com a sua área, ou normalmente quando a gente chega numa empresa onde o diretor está desesperado, onde o gerente está desesperado, a gente pergunta o que houve. Aí ele fala, não sei, eu só sei se estou sem controle, eu não sei para onde está indo minha área de TI, eu não sei como estão as coisas, eu estou perdido, eu estou comprando mais software, estou contratando mais gente, mas o problema não diminui. Então a pessoa fica desesperada. Por que fica desesperada? Porque não tem controle. Você só vai conseguir ter controle a partir do momento que você conhecer, saber como funciona sua área, como funciona o departamento de TI. Ora, se uma área de TI depende de pessoas, produtos, parceiros e processos, se você não implementar os processos, se você não conhecer os processos que estão em vigência na sua área de TI, nunca você nunca vai conseguir controlar as suas operações. É que nem um carro. Se você não conseguir medir a velocidade do carro, se você não conseguir medir a quantidade de combustível que tem no carro, se você não souber quando vai ter uma curva na frente, você não vai ter controle do carro. A TI é o carro. Então não adianta você ter só um acelerador e um volante. Para qualquer lado que você virar, você pode causar um desastre. É o que acontece com alguns diretores, alguns gestores, que por não conhecer os processos que existem na AITIO, os processos que estão implementados na empresa, a pessoa não vai ter controle. Tá? Então, o primeiro motivo de se implementar a AITIO, você vai ter um controle das operações. Porque lá dentro da AITIO, ela tem alguns indicadores, chamamos de indicadores de performance. Então, não adianta nada um framework você dizer assim, olha, a melhor forma de atender o chamado é desta forma, o melhor jeito de classificar o chamado é assim, a melhor forma de tratar problema é desse jeito. Ok, não adianta nada você sair implementando um monte de processo lá dentro da AITIO, compra os livros da AITIO, você abre a AITIO, olha o processo que te interessa, vai, implementa, e aí vem a grande pergunta. E o resultado? Como está sendo o resultado dessas implementações? Primeiro, você tem que medir antes, implantar o processo
e depois de um tempo medir para ver se esse processo ajudou ou não. Existem processos que você tem que ter cautela para implementar para você não criar mais problema. Por exemplo, gestão de mudanças. Gestão de mudança é um processo crítico. Se você implementar de uma forma errada, você acaba criando problema para o próprio cliente, né? Então, o cliente está acostumado àquela bagunça da TI, ele pede num dia, no mesmo dia está pronto. Com o gerenciamento de mudança, o negócio muda. Ele pede num dia e só no final de semana é implementada a mudança. O cliente vai ficar chateado. Ele não vai entender. Então, muitas vezes, o processo sendo implementado sem planejamento, sem comunicação, sem nada, pode prejudicar o cliente. Então, é interessante você medir do começo ao fim. Medir a satisfação do cliente é importante. Medir a performance do processo é importante. Medir os resultados, tá? Então, primeiro motivo para implementar, indicador. O que eu estou querendo dizer aqui? Se a tua TI está desorganizada, você tem que ter um indicador. O que eu estou falando? Implementa a IT para te ajudar a começar a construir indicadores. Ou seja, agora eu tenho um carro onde eu vou ter um controle da velocidade. Olha que legal. Antes você não sabia da velocidade, você não sabia nada, porque você não conhecia o carro. Agora você sabe que o carro ele tem um pedal de acelerador, ele tem o freio, ele tem um volante, ele tem uma série de indicadores. O carro precisa de gasolina, o carro precisa de óleo, o carro precisa de uma série de componentes. Então, os indicadores vão te ajudar a definir o que precisa e o que não precisa. Se você precisa diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, trocar de marcha. Então, indicador é importante para a sua TI. E na IT tem os indicadores de performance, ok? Processos definidos. Olha que legal. A IT ela já vem com uma série de processos já pré-definidos. Ele já vem alguns templates, vem alguns modelos utilizados na maioria das empresas, principalmente para processos de incidente, problema, mas para o processo da parte de operações. A IT, ele te ajuda a dar controle da sua TI através de indicadores e de processos. Voltando para o carro, o que significa esses processos para um automóvel? Qual é o processo, qual é o procedimento para trocar de marcha? Como é que eu coloco? Como que eu faço para trocar de marcha? Existe embreagem, existe acelerador. Quantas marchas existem? Eu posso sair com o carro na terceira marcha? Tem que ser na primeira? Qual é a função da marcha ré? Então, todos esses processos têm que ser definidos. Aí sim você já começa a ter um controle maior das operações. Terceiro, melhoria contínua. A IT, ela tem um livro, né, na verdade são 5 livros, e o último livro ela fala só sobre melhoria contínua. A IT é maravilhosa, porque ela não te auxilia na implantação do processo em si, mas ela te auxilia também na melhoria contínua, né? Ela te fala o seguinte: olha, você está aprendendo a dirigir, você pode agora engatar a segunda. Maravilha. Começa a avaliar como que está o teu automóvel na segunda marcha, vê se o ambiente está seguro, vê se está legal, vê se você não tem curva na frente. Pronto. Agora você pode engatar a terceira. E ele vai te incentivando a engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha. Ou seja, ele vai te incentivando a ter melhoria contínua. Ou aquelas pessoas que querem melhorar o carro, colocar um banco de couro, quer dar um conforto maior para o cliente ou para o passageiro, colocar um ar-condicionado. Então, ele tem um guia dizendo, olha, busque melhoria contínua. Pergunte para o motorista, pergunte para os passageiros o que seria interessante ter nesse automóvel. Isso é melhoria contínua. Então, ele vai retroalimentando os processos, esses indicadores. Pode ser que esses indicadores comecem a cair e você tem que implementar melhorias. E lá na IT, ajuda. Né? A IT, ela diz que tem que melhorar. Ela tem um processo para isso. Então, o primeiro motivo de se implementar a IT é ter controle. Controle do seu automóvel, controle das operações, o controle da TI. Ok? Segundo motivo é o crescimento profissional. Bom, olha que interessante. Quando você implementa a ITIL, a primeira coisa que começa a afetar não é só a TI, mas a empresa inteira, a questão de cultura. Né? Não tem. A minha resposta é muito categórica. Eu acho que o maior desafio, a gente está falando dos motivos, dos benefícios de implementar a ITIL, mas o maior desafio, eu quero que vocês anotem isso, o maior desafio de se implantar a ITIL é questão cultural, tá? São pessoas, porque você vai acabar tirando muita gente da zona de conforto, você vai mexer muito com a cultura das pessoas, a ITIL vai contribuir fazendo com que as pessoas comecem
a documentar mais, a medir, vai trazer essa cultura de gestão e controle para todo mundo. Então, o profissional, ele vai crescer. Só tem um detalhe, vai crescer quem estiver disposto a crescer. Quem não estiver disposto a crescer vai incomodar. A arte, ela pode incomodar muitas pessoas, porque ela vai tirar as pessoas da zona de conforto. A arte vai sugerir que você registre um chamado, vai sugerir que você faça um plano de capacidade, que você faça um desenho de um serviço, que documente um plano de quantidade de negócio, que utilize técnicas para avaliação de causa raiz, de problemas. Então, assim, é documentar, 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 ter gerenciamento de conhecimento, transferência de conhecimento. Então, a arte, ela vai beneficiar isso. Pode ser que tenha algumas pessoas que podem estar ouvindo isso assim, bom, mas isso não é legal, ficar documentando, seguir processo. Algumas pessoas acabam confundindo a implantação de processo em trazer alguma coisa, transformar a TI em algo burocrático. Não, pelo contrário, né? A gente desfaz a bagunça e deixa a coisa mais organizada. Então, a arte, ela é boa para fazer isso, ela é boa para mexer nos processos e para melhorar a cultura das pessoas. Segundo motivo, além desse crescimento profissional, é o comportamento. Não tenha dúvida, as pessoas que não estão inseridas, não têm um comportamento adequado, a arte evidencia isso. Não tem como. Ao implementar a arte vai evidenciar problemas de comportamento, seja comportamento profissional, técnico mesmo, né? Ou o próprio comportamento do profissional junto com o cliente, habilidade, não só habilidades técnicas, mas qualquer tipo de habilidade comportamental. Muda muito, pessoal, muda muito. Eu vejo o crescimento profissional no início da implementação do projeto, e a gente fica muito satisfeito vendo que muitos profissionais cresceram profissionalmente ao final do projeto, simplesmente com a cultura de processo, com a cultura de controle. Isso é bem interessante. E o terceiro, a própria certificação em carreira. Então, eu acompanho muitas pessoas, a arte acaba apaixonando as pessoas, né? As pessoas começam a ficar fissuradas pela arte, o que ela proporciona, começam a ver os resultados, e nesse momento acaba despertando essa vontade de certificação, de traçar uma carreira, trabalhar com processo, com metodologia. Então, a arte, ela desperta isso nas pessoas, né? O que eu vejo agora, o que está acontecendo, está sendo normal, está sendo o inverso, né? A própria certificação está incentivando as pessoas a implantar a arte, ao invés da implantação incentivar as pessoas a se certificarem. Então, está tendo uma inversão bem interessante. Por quê? Porque todo mundo já sabe dos benefícios da arte. Todo mundo já sabe quais são os ganhos. Então, muitas pessoas estão procurando a certificação. E é uma carreira muito interessante, né? Tanto para ministrar treinamento, para consultoria, auditoria, e aí, quando você está falando de arte, você está falando de ISO 20000. Então, a gente tem uma carreira maravilhosa em cima da arte. Terceiro motivo, parece meio óbvio, né? Implementação de arte ajuda a reduzir custos e riscos? Com certeza, né? Alguns clientes falam assim, Adriano, se ajuda a reduzir custo, por que eu tenho que ficar pagando por um projeto arte? Ele não ajuda a reduzir investimento, ele ajuda a reduzir custos da empresa. Tá? Então, você precisa fazer um investimento para reduzir custo. Isso é meio óbvio, né? Então, você tem que melhorar os processos, você tem que investir, né, que seja em consultoria, em qualquer outra coisa, para poder saber como reduzir custo. Então, as pessoas falam, me ajuda a reduzir custos. Vou conseguir te ajudar a reduzir custos a partir do momento que implementar um processo. E para implementar processo existe investimento. Não estou falando só investimento do consultor, mas investimento de tempo, de ferramentas, né? Você tem que parar as pessoas para falar, olha, existe um processo, a gente precisa começar a medir desperdício, medir tempo perdido, se está sendo feito atividades em redundância, se o processo está travado, enfim, reduz custos não só da TI, mas da empresa também. A arte, ela é fantástica para poder reduzir custo e gerenciar risco. Gerenciar risco porque está tudo sob controle agora, né? Lembra do primeiro benefício? Então, sim, reduz custos e risco porque você evita retrabalho. Então, muitas vezes, quando a gente começa a implantar arte, a gente percebe logo de cara que tem pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho, ou pior, faz um processo, uma outra pessoa refaz o mesmo processo. Né? Não é nem continuidade, não é nem contingência, é retrabalho mesmo. Ou alguém faz uma besteira e alguém tem que arrumar porque não tem processo.
Alguém esquece uma etapa de um processo, alguém tem que ir lá e remendar, e tem que recomeçar tudo de novo para começar a entender o que o outro tinha feito, né? Um cliente está sendo atendido por uma pessoa da central de serviços, essa pessoa acaba o expediente, entra uma pessoa no noturno, vai tentar resolver o problema, não consegue, tem que começar tudo de novo porque a pessoa do turno anterior não registrou no chamado. Enfim, retrabalho. Então, com o processo, você acaba minimizando tudo isso. Tá? Segundo, metas para mensurar gastos. Né? A gente tem um processo lá na arte de gestão financeira, lá da fase estratégica, que trata justamente dos investimentos, do gasto, dos custos. Né? Então, você tem meta para isso, métrica para mensurar isso aí. E métricas inerentes da própria arte. Né? Então, se você tem o controle sobre as operações, você tem a TI na tua mão, você tem os custos na tua mão, né? Para você fazer um catálogo de serviços, por exemplo, é ideal que você mensure os custos de cada serviço. Quanto custa? Avalie agora e pense quanto custa um chamado atendido na tua empresa. Quanto custa um problema no servidor. O que mais? Proteção dos negócios. Quando você tem você acaba implementando a ITIL, automaticamente você consegue proteger o negócio. Né? Você tem uma proteção dos investimentos do negócio. Por quê? Quando você começa a fazer um alinhamento entre TI e negócio, toda vez que você investe, a empresa investe em alguma coisa, a TI tem que ser envolvida. A partir do momento que a TI é envolvida, ela começa a proteger os negócios. Independente se está protegendo as informações para tomada de decisão, se está protegendo um exemplo clássico de proteção do negócio é, por exemplo, a empresa precisa de um BI para tomar decisões, um Business Intelligence. E o que tem dentro de um BI? Informações estratégicas da empresa. E onde estão essas informações? Não estão nos servidores? Estão numa aplicação? E se você não gerencia esses custos, o risco, né, um plano de continuidade de negócio, você não consegue proteger as informações de negócio, você não consegue proteger necessariamente o negócio. Uma empresa não vive sem informação. Então, não há como ter um negócio sem informação. Eu costumo dizer que até um clube de golfe precisa da informação. Imagina os sócios chegando na porta do clube e falando, eu sou sócio do clube. Se você não tiver uma mera planilha Excel controlando quem são os sócios, se o pagamento está em dia ou não, você não pode permitir o clube de golfe não pode permitir que o sócio entre dentro da empresa se você não tem um mínimo de controle. A gente está falando de informação, controlar, gerenciar a informação, uma planilha Excel. E tudo isso a TI tem que prover, desde o Excel, o pacote Office, o computador, o servidor, o backup. Então, a partir do momento que você tem arte, você controla todos esses riscos de perdas financeiras do negócio. Vamos lá. Quarto motivo de se implementar a arte. O que ganha com a implementação de arte, né? Aumento no nível de qualidade. Esse é um ponto bem interessante, que eu coloco um aumento de nível de maturidade, mas tem muitas empresas que acabam implantando o ITIL e no final do projeto eles querem ver o resultado. E olha só que interessante. Qualidade. O que é qualidade? Para um, de repente não é qualidade para outro. Vou dar um exemplo. Eu sempre faço essa brincadeira em sala de aula, até em consultoria, né? Para mim, critério de qualidade de um carro bom é diferente do critério de qualidade de um carro bom, por exemplo, para minha esposa. Se você chega para minha esposa e pergunta assim, o que é ter um carro de qualidade? Provavelmente ela vai falar assim, é um carro com ar-condicionado, é um carro confortável, é um carro que tem banco de couro, é um carro automático, é um carro econômico, é um carro seguro. Isso é critério de qualidade para ela. E que incrível que pareça, para mim, nenhum desses critérios de qualidade, para mim, significa carro de qualidade. Para mim, carro de qualidade tem que ser 4x4, ou seja, um carro alto e duro, sem aerodinâmica, de preferência diesel, ou seja, fede pra caramba, é desconfortável, não tem banco de couro, não é automático, é duro pra caramba. Normalmente esses Jeeps antigos não tem, que eu adoro o Jeep, não tem direção hidráulica.
Isso, para mim, realmente é um carro de qualidade, é pau para toda obra. Interessante, né? Ferrari é um carro bom? Depende do propósito. A arte é boa? Depende do propósito. Então, qualidade depende da perspectiva do cliente. Então, não adianta você implementar vários processos da arte achando que você vai trazer qualidade. Primeiro, qualidade, ela não garante, processo não garante qualidade do produto, ela garante qualidade do processo. O que eu quero dizer? Quando eu me mudei aqui para quem não sabe, eu sou paulista, mas tem 7 anos que eu estou morando aqui em Fortaleza. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, a gente foi tomar, eu e minha esposa, a gente foi tomar um chopp num restaurante muito famoso aqui, num bar muito famoso, né? E quando eu cheguei, me serviram o chopp, e quase da metade do chopp para cima era com colarinho. E aí eu chamei o garçom e falei assim, garçom, eu não queria tanto colarinho não, me tira o colarinho da próxima vez. Ele falou, não, isso aí a gente não tira não, né, porque é norma da casa. Quando ele falou que era norma da casa, eu falei, nossa, norma, eu conheço essa mulher. Essa mulher é chata, essa norma. Ela não deixa fazer nada, você tem que seguir o que está escrito lá. Essa norma é conhecida como ISO, norma ISO, a ISO 9000. Então esse bar tinha a norma ISO 9000. E na norma está dizendo, tem que fazer o chopp com colarinho. Eu sou cliente e eu não gosto de chopp com colarinho. Então olha que interessante, a empresa tem norma, a empresa segue a risca, mas eu não estou satisfeito. Olha o grande segredo de uma norma ou qualquer processo, como por exemplo da AIT. O processo ele tem que ter uma saída, um feedback, tá? Então, esse bar, ele não tinha, por exemplo, um papel, não tinha, os gerentes não estavam instruídos, não tinha uma pesquisa de satisfação para a gente colocar dizendo assim, olha, sou de São Paulo, vim para cá, gostaria de experimentar o chopp, mas eu não gosto de chopp de colarinho. Não tem, o dono do bar não tem esse feedback, ok? E a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente implementa uma coisa achando que a gente está trazendo qualidade para a empresa não está achando que é qualidade. Qualidade significa qualidade no processo, não do produto, quando a arte implementa e fala, vou trazer qualidade. Necessariamente, ele está falando de qualidade do processo. Aquele bar, ele tem uma qualidade excepcional nos processos, ou seja, o primeiro chopp servido no dia é idêntico ao último chopp servido no dia, à noite. É idêntico. Tem 3 centímetros de espuma que é colocado com 43, tantos graus na boca da serpentina para entrar a choca, a espuma. Tem toda uma metodologia para isso. Então, eles têm o processo, eles seguem o processo. Se o garçom me entregasse um chopp sem colarinho, ele estaria quebrando o processo. Ele poderia perder a norma ISO se ele não estivesse tratando não conformidades. Porque trazer um chopp para mim sem colarinho, ele quebrou o processo. Okay? E aí tem que abrir uma não conformidade e tratar isso. E na arte é a mesma coisa. Então, ela valoriza essa padronização da execução dos processos. Mas quem é que garante que o produto final vai ser entregue? Então, se você define um processo de atendimento de chamado ruim, esse atendimento ruim, ele tem que ser do primeiro ao fim, tá? Você não pode ter um atendimento ruim, outro bom, outro péssimo, outro excelente. Não, se você definiu que o nível de qualidade do atendimento de chamada é 1, esse 1 tem que ser seguido por todos os atendentes, todo mundo ao longo do dia, ok? Só que a arte, ela fala que tem que ter um processo de feedback, ou seja, se o cliente não estiver satisfeito, ele retroalimenta o processo. E ele está muito elencado com o primeiro motivo de implementar a arte, que é o controle, que são as métricas. Então, se você implementa o processo, não implementa os indicadores, você nunca vai saber se você está indo bem ou não, tá? Então, o primeiro motivo está muito ligado com esse motivo. Então, qualidade, ele está mais inerente com as perspectivas do cliente, não na perspectiva de TI. Muitas pessoas cometem o grande erro de achar o que está bom, o que está ruim, na própria perspectiva da TI. Não, tem que perguntar para o cliente. Ok?
Então ele padroniza o processo. Padronizou o processo, você está seguindo o processo. Está seguindo o processo, está tendo uma boa qualidade. E critério de qualidade é definido pelo negócio, não é pela TI. Vocês não têm ideia a quantidade de vezes que eu presencio isso em empresas, constantemente, mesmo avisando. É muito normal, não é incomum você encontrar empresas que a própria TI tem certeza do que é interessante para o negócio. É um erro gigantesco. Pessoal, eu digo, acho que mais de 80 ou 90, eu arrisco até dizer mais que 90%, mais de 90% a TI está errada, ok? Sempre tem alguma coisa que a TI não sabe que o negócio sabe. Então, nunca TI ache que é certo, o que é errado, o que é qualidade para o negócio. Vocês podem se surpreender. Pergunte para o próprio negócio, pergunte para o dono, para o CEO, para o presidente, para o comitê, para o conselho, o que é importante para a empresa, o que é critério de qualidade, ok? Critério de qualidade tem que ser definido pela perspectiva do cliente, do negócio. E o quinto motivo de se implementar ITIL, aumenta a satisfação do cliente. Olha que interessante. Não adianta você ter um chopp sem colarinho se você não agrada. E agora eu vou dizer uma coisa. Depois de 7 anos eu fiquei sabendo que aquele mesmo bar que eu ia há 7 anos atrás, 6, agora no cardápio, lá embaixo está escrito o seguinte: não quer chopp com colarinho? Peça uma cerveja. Interessante, né? Eu acho que de tanto pesquisa de satisfação ou de tanta gente reclamando que pessoas não iam tomar mais chopp lá porque não gostavam de colarinho, resolveram mudar o cardápio. Isso sim é melhorar a satisfação do cliente, é entender que o quarto motivo ajuda o quinto motivo. Você vê que é uma cascata, não adianta você ter controle se você não tem o processo implantado, que você vai conseguir. Não adianta você ter o processo, não ter indicador para avaliar a satisfação do cliente. Tá? Quando você tem processo, quando você está implantando a arte, você consegue melhorar a satisfação do cliente. De que forma? Reduzindo variação. Olha que interessante, todas as vezes que a gente tira o foco da TI e começa a focar o negócio, a gente vai até o negócio e pergunta: querido cliente, o que o senhor deseja da TI? Você pode ter certeza, vocês podem ter certeza que normalmente as pessoas não vão falar, eu quero da TI um sistema legal, eu quero que eles atendam o chamado rápido. Não, pessoal. Normalmente, o que o cliente diz quando você pergunta para ele o que você quer da TI? Ele quer o seguinte: redução de variação. A pior coisa para o cliente é ter um serviço que é entregue no prazo, aí no outro dia atrasa, aí depois um serviço ele é rápido, depois ele fica lento. Porque muitas vezes, pessoal, quando tem essas variações, quando está bem, quando está ruim, quando está bem, quando está ruim, isso acaba um pouco enchendo o saco do cliente e a TI acaba virando um motivo de chacota, acaba tendo reclamações por trás. Então, porque você não vê ninguém abrindo chamado dizendo, olha, estou abrindo chamado porque agora, nesse exato momento, está maravilhoso o sistema, está muito rápido, vocês estão prestando um serviço maravilhoso, eu queria registrar um chamado. Teve uma variação lá atrás, ficou ruim, mas agora está bom, eu só queria registrar. Eu não vejo isso o cliente fazendo, mas se fizer, se por acaso algum cliente ligando para registrar um chamado, dizendo que está tudo bem, que já aconteceu algum problema no passado, eu tenho quase certeza que a TI não vai fazer absolutamente nada. Ele vai olhar o chamado e falar, bom, ele está abrindo o chamado, ele disse que está ruim, mas agora está bom. Bom, se agora está bom, vou fechar o chamado, vou fingir que nada aconteceu. Esse é o maior erro. Você não vai conseguir ter satisfação do cliente, melhorar a qualidade dele, na perspectiva dele, se você não tratar variações. Variações é um risco gigantesco para a área de TI. Tem que estar ligado nessas situações, perceber quando está tendo lentidão na rede, por exemplo. Tem uma lentidão na rede, ninguém abriu o chamado. Tá tranquilo. Aí é onde mora o perigo. Variação, os clientes não abrem chamado. Eles vão acumulando, 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 acumulando. De uma hora para outra, eles estão
muito chateado com a TI e vocês não têm ideia o porquê, né? É uma soma de problemas que vem acontecendo e a TI não reclama, tá? Segundo motivo, como que você faz para aumentar a satisfação do cliente? Dá estabilidade para ele, dá estabilidade. Normalmente, quando você vai perguntar para um diretor de uma área de negócio, fala assim, o que você espera da TI? Normalmente ele fala assim, estabilidade, cara. Eu só quero trabalhar. Eu não quero ter problema com a TI. Ele não quer lembrar de TI. Eles não querem lembrar da gente. Aliás, quem é o maior criador de problema na TI, do negócio com a TI? Somos nós mesmos. Fomos nós que criamos os sistemas. Fomos nós que criamos os servidores, as aplicações. Foi a área de tecnologia. Então, nós somos responsáveis por qualquer tipo de problema. E vocês podem ter certeza, o cliente não quer ter problema, eles não querem lembrar da gente. Eles não querem. Então, assim, o que eles mais querem é estabilidade. Eles falam assim, pelo menos deixa o negócio funcionando. Melhorar a performance. Esse é o terceiro item do quinto motivo. Então, faça, eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou repetir que isso é importante. Quer melhorar a performance do seu cliente? Se você melhorar a performance dele, vai melhorar a satisfação dele. Faça o vendedor vender mais rápido. Faça uma pessoa do faturamento faturar mais rápido. Faça uma menina da administração fazer suas atividades. Faça os recursos humanos contratar mais rápido. Faça o comercial vender mais rápido. Faça os diretores tomarem decisões mais rápidas. Melhore a performance da tua empresa. Melhore a performance dos seus colaboradores, que você vai estar melhorando a satisfação do cliente. Tá? Então, esse é o grande segredo. Melhorando a satisfação do seu cliente, melhorando a performance do seu cliente, você vai aumentar a satisfação deles. Isso eu garanto. Tá? Porque isso é solicitado pelos clientes. Eles não querem saber de tecnologia. Algumas pessoas acham, meu cliente vai ficar satisfeito se eu trocar o servidor. Não. O seu cliente vai ficar satisfeito quando você melhorar a performance dele, tá? E não é melhorar a performance da TI, você tem que melhorar a performance do seu cliente, ok? Sexto motivo, alinhamento entre TI e o negócio. Chego para o diretor e digo, como estão as coisas? Nossa, estou totalmente desalinhado. A minha empresa está indo para um canto, estou indo para o outro. Como é que eu faço para alinhar isso? ITIL é um bom pontapé, ok? Ah, mas Adriano, eu queria alinhar a TI com o negócio. Eu estou pensando em implantar COBIT. Não, é ITIL. Adriano, eu estou querendo alinhar negócio com TI, eu quero implementar não sei o quê. ITIL. Não invente a roda. Comece pela ITIL. Ah, mas a ITIL não funciona. Funciona sim. Funciona em qualquer tipo de empresa. Eu garanto isso. Confio tanto nesse negócio de ITIL, desse bicho aí chamado ITIL, eu garanto isso em contrato. Então, quando a gente vai implementar a ITIL, eu garanto isso em contrato. Se a empresa não tiver resultado, não precisa pagar. De tanta certeza que eu tenho que a ITIL funciona assim para qualquer tipo de empresa. Ok? E para fazer alinhamento entre TI e negócio, ela ajuda. Ela vai fazer? Não, ela ajuda, ela começa. Mesmo porque a ITIL é um framework, uma estrutura operacional, não é estratégico, tá? Ela é chão de fábrica, ela é embaixo, é operacionalzão. Só que ela está todo subsídio para fazer a ligação do estratégico, passando pelo tático até chegar no operacional. Então, a ITIL, ela te ajuda, né, um dos motivos de se implementar a ITIL para trazer o alinhamento entre o negócio e a TI é que ela vai te dar o foco do estratégico ao operacional. Ela diz o seguinte, pessoas do estratégico tomem decisões estratégicas, pessoas do tático, que são os gerentes, fique no tático, pessoal operacional, fique no operacional, não tome decisões estratégicas se você é um cara operacional, ou pior, se você é estratégico, não tome decisões operacionais, que você pode causar um dano muito grande na TI. Imagina um diretor chegando dando um palpite e falando assim, por que você não muda esse banco de dados de Oracle para SQL? Não. Deixa as pessoas do operacional fazerem isso, deixa eles avaliarem, fazer pesquisa de mercado, ver concorrente, fazer benchmark, deixa avaliar tecnicamente se essa questão é viável ou não. Não pode o diretor tomar uma estratégia assim. O que o diretor precisa
é de dados, de informações passadas do operacional para o tático, do tático para o estratégico, tá? Lógico que a decisão final vai ser de um diretor, mas ele tem que ser subsidiado com informações através do operacional, traduzido pelo tático. Se você começar a mandar alguns relatórios, por exemplo, log de servidor de banco de dados para o diretor vai falar, o que é isso? Não, é só para provar que o servidor está ruim, mas eu não consigo interpretar isso. Então, tem que tomar cuidado de conseguir separar o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico, ok? Outra coisa, é percepção de valor. Né? A ITIL ajuda a entender um pouco essa percepção de valor. O que é valor para a empresa? Né? O que é valor para um não é valor para outro. Lembra-se disso? Então, assim, a partir do momento que você traz a qualidade, lá que é o quarto motivo, a partir do momento que você traz qualidade, começa a entender a perspectiva do cliente, você começa a entender a percepção de valor. Pensem, será que a empresa de vocês, o objetivo da empresa de vocês é ganhar dinheiro? Eu costumo dizer o seguinte, não julguem antes de saber qual é o objetivo da tua empresa. Porque, de repente, você tem uma pessoa que está nos ouvindo agora que trabalha numa, sei lá, uma escola pública. Uma escola pública não tem como objetivo ganhar dinheiro. Né? Qual é a percepção de valor que vocês têm do teu negócio? O que é valor para vocês? O que é valor para o negócio? Tenta fazer esse alinhamento. Então, assim, eu vou comprar um servidor que vai melhorar meu cliente. Será? Qual é a percepção que ele está tendo sobre isso? Ok? A IT ajuda a ter essa percepção, através dos indicadores. E quer ter elemento treino negócio? Olha a base para a governança. Base para a governança de TI. Não é para implantar governança, é a base. Tá? Você não implanta governança somente com processo ágil. Você precisa de uma série de coisas, principalmente do COBIT. É um casal legal. IT e COBIT você já começa a ter uma governança. Por quê? Governança, tradução da palavra governança, é direcionamento. Governança é gestão. Eu gosto de falar o seguinte, quem já assistiu meu Hangout sabe que eu sempre faço essa analogia, que ela explica muito bem o que é governança. Governança é direcionamento. Governança é o painel do avião. Se você pensar no painel do avião, você vai imaginar um monte de indicadores, um monte de ponteirozinho, de luzinhas, um monte de coisinhas se mexendo para lá e para cá. Painel, como se fosse um painel de carro, só que vários indicadores, vários. Aí você olha para aquilo tudo e fala, cara, para que serve cada um desse? É a mesma coisa quando você olha para o COBIT, que são os indicadores, é o painel do avião. Não adianta você implantar, colocar o painel do avião se atrás desse painel do avião não tem nada. Se você vai entrar dentro do avião e desparafusar o painel e puxar o painel, desacoplar o painel da cabine, o que você vai encontrar atrás do painel? Não é um monte de fio? Um monte de cabo? Sabe como chama cada cabo, cada fio? Processo. Para que serve esse cabo aqui? Esse é um cabo chamado processo de gerenciamento de incidentes. Ele indica a quantidade de incidentes abertos. Olha, e esse painel? Esse painel aqui, ele indica a quantidade de chamadas que foram abertos. Aqui é o processo, o cabo é o processo, o painel indica a quantidade. Então, governança é ter direcionamento. Para onde esse avião está indo? Para onde está indo o Boeing? Está subindo, está descendo, está caindo? Tá? Então, governança é direcionamento. E se você não tem os processos implantados, você não consegue decolar com esse Boeing chamada TI. Quer decolar a TI? Quer fazer com que a TI suba, trazendo valor para os seus passageiros, levando-os até onde eles querem, traçando uma rota segura? Implemente os processos primeiro, depois coloque os indicadores. Tem muita empresa que eu vejo implantando o processo e não cria indicadores. Gente, até Santos Dumont, quando fez o 14 bis, tinha um indicador de combustível, de altitude, para saber se ele estava perto do chão. Não, tem que ter algum indicador, tem que ter alguma coisa. Não adianta implantar o processo e esperar o resultado. Tem que medir, ok? E sétima e última vantagem, motivo de implementar a arte. Implementa a arte para ter uma vantagem competitiva. Olha que interessante, vantagem competitiva. Competitiva em relação a quem?
nossos concorrentes, a empresa vai ter vantagem. Eu tenho certeza que uma empresa que implantou arte, ela vai ter vantagem competitiva perante a sua concorrente. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Aquele bar que vende chopp sem colarinho e com colarinho, atende todos os clientes, vive com a casa cheia. Por quê? Só porque ela tem norma? Pode ter certeza que não. Não é isso. Tá? Ela consegue avaliar custos, desperdício, ela começa a ter mais dinheiro em caixa, ela consegue fazer mais investimento, ela consegue ver quais são os processos dela, ela começa a imaginar até para servir um chopp. Quantas vezes eu vejo alguém desperdiçando chopp na hora de colocar o copo? Será que o processo ali vai evitar que eles tenham desperdício? O processo ajuda a empresa a ter vantagem competitiva, sim, isso é óbvio, tá? Principalmente porque a arte vai ajudar na preparação para uma possível certificação ISO 20000. Se você que está nos assistindo agora, trabalha numa empresa de tecnologia, está implantando a arte ou já implantou, começa a cogitar a possibilidade de implantar a ISO 20000, adquirir essa norma, é só para garantir que você está implantando a arte, você está seguindo a arte, isso é legal, tá? Ah, Adriano, mas eu trabalho numa empresa que não é de TI, vale a pena implantar a ISO 20000? Olha, se tua empresa tiver bastante dinheiro e tiver com interesse, se a sua TI for uma área extremamente estratégica, por que não? Okay? Fora isso, não recomendo, porque você vai ter custos envolvidos. Okay? Olha que legal, implantar a ITIL vai ter vantagem competitiva com outros frameworks. Eu poderia ficar a noite toda aqui. Uma vez eu cheguei a fazer uma relação da quantidade de frameworks que existem no mercado e poucos deles se repetem, tá? Mas eu cheguei a fazer uma lista de 64 frameworks. Para qualquer tipo de área relacionada a TI é muita coisa, gente. A Artio não pega tudo, infelizmente, mas ele faz integração com absolutamente todos, né? Mas é muita coisa. Tem frameworks que trabalham com metodologia de desenvolvimento de software, com nível de maturidade, com aplicação, com processo de negócio, com arquitetura, com gerenciamento de projetos, com governança de valor, com financiamento, com finanças, com risco. É muita coisa, gente, é muita coisa. Então a arte ela faz integração com os outros frameworks. Tem outros frameworks na área de TI que ele está trabalhando diretamente ao resultado financeiro da empresa, como, por exemplo, o ValIT. O ValIT é um framework que ele fala o seguinte: todo projeto que você implanta na TI, você tem que fazer a gestão desse projeto para o resto da vida, para ver se ainda continua gerando o resultado esperado. Ou seja, o documento mais vivo que o ValIT diz que tem que ter é o business case, é o plano de negócio, que normalmente é abandonado quando o projeto entra em produção. O ValIT fala que esse documento é vivo. Ele traz resultado financeiro direto para a empresa. Ah, Adriano, eu vou trocar o antivírus, faça um business plan e comece a medir se esse antivírus continua trazendo resultado para a empresa. Olha que interessante, ele só trata de finanças. Ele traz dinheiro de verdade para a empresa e faz integração com a arte. Interessante, né? Com a quê? Com a gestão financeira. Então a arte ela ajuda a fazer integração com diversos outros frameworks. E finalizando, a arte, o sétimo motivo de implementar a arte. Olha que legal, ela pode começar a enxergar a TI como um negócio. Não é raro ver empresas que têm um departamento de TI, que esse departamento de TI fica tão maduro, tão competitivo, que acaba se tornando um braço de negócio. Eu já trabalhei em algumas empresas que a própria área de TI ficou tão boa que ele começou a ser, a própria área de TI interna começou a ser utilizado como um produto agregado para o cliente dessa empresa. Né? Então, o cliente comprava um produto da empresa e ele ganhava um suporte da área de TI. Quem prestava suporte para esse cliente externo éramos nós. Né? Então, era uma empresa que praticava a parte de seguros, né? Ela vendia seguros, e o cliente comprava o produto, o seguro residencial, por exemplo, e ganhava um pacote de manutenção do computador residencial. Então, era a TI como negócio. Então, essa empresa de seguros ela se destacou entre outras empresas de seguros através de um produto TI. Isso é um exemplo assim, notório de utilizar a TI para ganhar dinheiro.
Mas eu posso citar vários aqui, né? O que a tecnologia ajuda o negócio, né, ganhar mais dinheiro com agilidade, aumentando a performance, e muitas vezes a própria a PMG ela é um exemplo claro disso, né? Nossa loja e-commerce, toda a parte e-commerce é tecnologia pura, é TI, tudo. E é um negócio nosso, eu não posso imaginar a PMG Academy sem o negócio. A BI Search, ela precisa da TI como negócio, né? Ela vende tecnologia, ela vende TI, ela vende certificação, ela vende tecnologia, o conhecimento, tudo isso tem a TI por trás embutido. Pessoal, para mim, essa apresentação, de novo, foi um grande, mega desafio, porque falar uma coisa que eu gosto tanto, sou tanto apaixonado pela área de TI, por Átio, para mim é um desafio muito grande ter apenas 40, 50 minutos para falar. São 9h11 agora, a gente teve um tempinho de prorrogação, aí o juiz deu um pouquinho de prorrogação porque teve algumas faltas, né? A minha operadora me derrubou, causou uma falta, e então a gente acabou dando uma estendida. Gostaria de saber se tem algum questionamento, tem um chatzinho do lado, aqui para mim não, infelizmente não está aparecendo as perguntas, eu acho até por algum escorregão aqui em questão de configuração minha, eu não estou visualizando. Eu não sei, Raquel, não sei, Thaís, se tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente poder responder. Temos sim. Vou te fazer duas perguntas que foram mandadas aqui pelo nosso chat. A primeira é do Leandro Carpinet, e ele quer saber, ITIL e PMI são concorrentes ou um complementa o outro? ITIL é um framework para processo, para gerenciamento de serviço. PMI é um instituto de gerenciamento de projetos, tá? O PMI, ele tem um framework chamado PMBOK. O governo do Reino Unido tem um framework chamado ITIL. Então, ITIL é para gerenciamento de serviço. O PMBOK do PMI é para gerenciamento de projetos. Você não consegue trabalhar numa área de TI sem inovação, sem novas melhorias, sem novas demandas, novas solicitações que vêm dos clientes. Como você gerencia esse projeto? Você pode escolher, através de técnicas como Scrum, como o Prince2, ou como PMBOK, tá? Eles não são concorrentes, eles se encaixam perfeitamente, ok? Existe um processo que ele concorre, mas aí você decide se você quer utilizar o processo da IT ou do PMI, vamos dizer assim, né? Só para usar a mesma nomenclatura. É o gerenciamento de mudanças, porque na IT existe um processo chamado gerenciamento de mudanças. E no PMBOK existe um processo também chamado gerenciamento de mudanças. Eu, particularmente, quando vou implantar, eu sugiro um único processo, um único template, um único formulário para evitar confusão, evitar duplicação de formulário, de processo. Eu prefiro utilizar até o processo da ITIL, porque a ITIL diz o seguinte: você quer implementar gerenciamento de mudança, significa então você quer ter gestão de mudança, ou seja, ninguém mexe em mais nada. Ninguém mexe nesse ambiente sem antes fazer uma solicitação de mudança. Ninguém mais mexe nesse sistema sem solicitação de mudança. Ninguém mexe no escopo de um projeto. Eu quero esse projeto aqui, eu quero essa funcionalidade. Aí o desenvolvedor fala assim, vai ser em Java. Aí depois o desenvolvedor fala assim, eu vou fazer em Java não, vou fazer em .NET, vai triplicar o preço. Ele pode fazer isso? Não. Tem que ter um processo de gestão de mudança. Se você quer ter gestão sobre isso, coloque o processo de gestão. E você vê que ele está falando de um projeto. E a arte ele fala necessariamente de projetos também, mas da área como um todo, não especificamente aquelas fases do gerenciamento de projetos. Então, ele encaixa, ele complementa. A arte não é um framework de gerenciamento de projetos, é de processo. E ele casa muito bem com os dois. Então, não é concorrente, eles podem trabalhar junto. Acho que foi Leandro, né? O Leandro que perguntou isso. Não sei se, Leandro, se eu respondi isso. Tá. Ok. O que mais tem? Temos tempo ainda só para mais uma pergunta.
O Marcelo, ele quer saber, a ITIL só pode ser implementado na área de TI de empresas que não são do ramo de TI? Não. Pode ser implementado para qualquer tipo de empresa. Vou dar um exemplo. A gente está implantando numa empresa, um órgão público, que não tem nada a ver de TI, né? Uma empresa em São Paulo, que é uma indústria, vende calçados. Então, também não tem nada a ver com a área de TI, não é de tecnologia. Aqui em Fortaleza, temos duas empresas, uma de tecnologia e uma empresa que é de bens de consumo, né? Então, vende commodity. Né? Não queria falar o nome da empresa, até as pessoas vão saber qual que é. Não tem autorização para dizer. Mas é uma empresa que vende commodity, tipo farinha, grãos, commodity, né? De alimento. Então, assim, não são empresas de tecnologia, tem um departamento de tecnologia. E são essas empresas que precisam de TI. Justamente por não ser uma empresa de TI, é que eles realmente necessitam da ITIL. Porque, olha só, imagina uma indústria de calçado. A indústria de calçado sabe fazer sapato, não sabe de TI. Então, ela precisa de TI para ajudar a fazer sapato mais rápido. Para ajudar, por exemplo, a colocar uma etiqueta certa com a numeração certa do sapato. Quem é que gera etiqueta? São os sistemas. Esses sistemas estão na área de TI. Quem é que gera as informações no calçado, no questão do alimento? Todo alimento que é vendido tem que ter uma descrição, o peso, tem que ter a validade. Quem é que imprime questão de validade? São sistemas. Se o sistema emite uma informação errada, o cliente pode ser prejudicado. Então, assim, nós da TI temos que implantar a ITIL para poder ajudar a empresa. Não podemos implantar a ITIL para ajudar nós mesmos. Está errado. A gente tem que ajudar a empresa. Se a empresa precisar. Se a empresa não precisar, implementa outra coisa. Vai em busca do MOF, da Microsoft, RUP, PMI. Então, assim, a ITIL é um bom caminho, mas será que é isso que a empresa precisa? Na dúvida, contrate um diagnóstico. Faça um diagnóstico. A gente trabalha o grupo trabalha com a empresa PMG Solutions. A PMG Solutions hoje ela está focada a fazer diagnóstico, para realmente detectar o que o cliente precisa. Como a gente conhece muito framework, então muitas pessoas falam, eu preciso de ITIL. Tem certeza que você precisa de ITIL? Muitas empresas nos procuram na PMG Solutions querendo implantar ITIL. Eu falei, vocês precisam de ITIL realmente? E a gente faz um diagnóstico. Normalmente é ITIL. Mas muitas vezes o cliente já errou, querendo o ITIL, não era ITIL, era um indicador do COBIT, era um gerenciamento de projetos. Ok? Thaís? Mais alguma pergunta? Oi, Adriano. Não temos. Eu vou só, como eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu quero passar a próxima agenda da BI Search. Tá. Você me pediu para elaborar uma pergunta para dar um desconto para o pessoal. Ao longo dessa palestra, eu lembrei de uma pergunta. Eu enfatizei uma coisa, e eu acho que é interessante se alguém te respondesse por e-mail isso aí, dar esse desconto, para quem prestou atenção na apresentação. Eu falei, ao longo da palestra, que tem um desafio que é muito grande, que eu falei muito de benefícios, são 7 benefícios, são 7 motivos de implementar ITIL, mas eu falei do risco. Qual é o grande risco de um projeto da ITIL? Qual é o maior risco? Aonde está focado esse risco? Então, assim, quem responder isso aí, através do e-mail, mandar um e-mail aí para a Thaís, eu acredito que a Thaís vai deixar o e-mail, quem fizer isso acaba aí, de repente, tendo um desconto, algo parecido. Eu não sei o que vocês estão propondo. Mas eu acho que é uma pergunta interessante, que eu falei no meio aí, não sei quem lembrar. Quem assistiu tudo vai saber do que eu estou falando. Que é uma grande dificuldade, um grande risco de implantar arte nas empresas. Bom, então, pessoal, se trata do seguinte, nós vamos sortear uma bolsa de 20% de desconto, né, para o curso presencial de ITIL,
que será realizado pela BI Search dia 8 e 9 de agosto em Ribeirão Preto. O desconto ele vai ser fornecido, né, claro, caso o participante se matricule aqui no nosso curso. Então, quem tiver interesse e quiser responder a pergunta da Adriana através do e-mail contato@bisearch.com, mande a resposta aí pra gente. Logo aí eu vou pedir para a Adriana repetir a pergunta para todos vocês, para quem não pegou a pergunta. E aí eu vou depois, eu vou selecionar as respostas, vou encaminhar para a Adriana, que ele me dá ok. A gente vai colocar no nosso Facebook o nome do ganhador na segunda-feira. Tá? Adriana, por favor, repita a pergunta aí para o pessoal. Nossa, quase eu falo a resposta. Qual é o maior risco, qual é o maior desafio, não digo nem risco, qual é o maior desafio de se implantar a ITIL em uma empresa? Qual é o maior desafio? Maior de todos. Eu só falei um. Evidenciei um. Muito grande, um desafio muito grande. Quem responder isso aí ganha esse 20% do treinamento presencial. Onde vai ser esse treinamento, Thaís? Em Ribeirão Preto, né? A BI Search, ela está localizada na Avenida Maurílio Biagi, número 800, né? E quem tiver interesse, só entre em contato com a gente através do e-mail contato@bisearch.com. Vocês podem responder também a pergunta aí do Adriano e concorrer aos 20% de desconto. Lembrando que a gente vai divulgar o nome do ganhador na nossa página no Facebook e também no grupo da BI Search no LinkedIn, tá? Adriano, eu vou te passar a nossa agenda. Como disse aí, o curso de IT Foundation presencial. Tá, posso só fazer um parêntese? Oi, claro. Só fazer um parêntese. Como eu sei que tem pessoas que não são de São Paulo, e aí é por nossa conta. Quem souber da resposta, mandar e acertar o primeiro, tem que ser o primeiro, não for de São Paulo e acertar, a PMG Academy vai dar um treinamento de ITIL de graça. O ITIL online, tá? Online, né? Bom, além do treinamento presencial aqui em Ribeirão Preto, né, dia 8 e 9 de agosto, nós também teremos, dia 15/7, a partir das 20 horas, também será transmitido aí pelo YouTube, né? Para quem se inscrever aí também, a gente vai mandar o link por e-mail. O webinar da Maria Angélica Castellani, ela vai tratar o tema os benefícios da gestão conjunta de projetos e processos. Então, pessoal, inscrevam-se aí. Adriano, você tem mais alguma coisa aí para passar para o pessoal? A gente pode encerrar? Não, tenho não. Gostaria de agradecer a BI Search, agradecer a presença de todo mundo aí no Hangout. É sempre um prazer estar fazendo esse tipo de Hangout. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a BI Search nas redes sociais. Bom, obrigada a todos. Boa noite.